Tem dores que não são punição, são meios de passagem para alcançar um outro propósito. Dentro dessa perspectiva, quando se fala que dor é um elemento de transformação, você pode citar como exemplo um exercício físico. Quando você quer ter uma boa performance física, você precisa se sujeitar a despertar os músculos. E quando você o faz, você sai de uma rotina. E aí, a primeira resposta fisiológica é de soltar ácido lático no corpo. E aí, o ácido lático, como o corpo não tenha a dose correta, porque ele vai continuar soltando nos exercícios futuros, então ele vai soltar fora de medida e isso vai dolorir o corpo. Então você vai precisar de passar por um processo de absorver aquilo e não parar de fazer o exercício e continuar adaptando. Então tem um período fica parecendo que é um sofrimento, uma punição, um castigo, mas na verdade é só um elemento de adaptação. Então a dor ela tem esse processo na natureza humana de transformar o homem, de trazê-lo para um novo paradigma, uma nova realidade. Esse é o Cantinho do Ari. Se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Então esse tema de dor, sofrimento, punição, ele nos remete para uma fala que é necessária a gente tentar trazer aqui num ambiente de um pouco mais de esclarecimento, que é a questão da espiritualidade. Então, assim, a espiritualidade, ela, como ferramenta que a gente tem, que são as religiões, sobre cada religião, a gente tem uma visão própria do que é a espiritualidade. Umas chamam de alma, outros chamam de karma, enfim. O que é importante é que nós, da natureza humana, precisamos compreender que nós somos dupla essência. Nós somos uma essência orgânica, animal, e a essência imaterial, que é a espiritual. Então, assim, nesse movimento do crescimento, a gente precisa de olhar para isso com um pouco mais de imparcialidade, para compreender dentro de um campo racional o que é esse movimento do processo da existência humana. Então, a existência humana ela está fundamentada no movimento do transformar, do crescer, do desenvolver. E isso faz com que nas relações a gente se agrupa com os diferentes para trazer esse movimento transformador e, ao mesmo tempo, nos remeter para o sentido existencial da nossa presença espiritual sobre a nossa condição animal, fisiológica e orgânica. Então, é impossível a gente imaginar a possibilidade de que o mundo seja um corpo. Porque o corpo ele é movido pelo desejo. A gente, quando lembra, por exemplo, da fala de René Descartes, que falava assim, eu penso, logo existo. Ora, se você admite, e ele era mecanicista, que ele pensa para depois existir, então ele admite que há um ser pregresso ao corpo. Então isso é o que dá o pensamento lógico, racional. Então a gente precisa, da mesma maneira que a ciência avança no desenvolvimento do domínio do átomo, da nanociência e das diferentes áreas do conhecimento, a gente também precisa avançar no campo da espiritualidade, porque esse é o sentido primeiro da gente desenvolver os outros sentidos. Então, estudar esse ambiente sem o processo de dogmas e de crenças rígidas, ele vai nos auxiliar a que a gente tenha uma autonomia mais sustentável para estar no mundo e sem perder essa possibilidade de compreender que o mundo é um campo que, na medida em que você se esclarece, ele vira um campo de esperança. E o campo de esperança ele vai trazer uma nutrição de você confiar para ir para o amanhã, porque você não está indo para um amanhã cego, morto, inacabado, assim,
inacabado do ponto de vista da continuidade, né? Então é muito importante que a gente compreenda que a espiritualidade, ela é a base de toda a realização material. E o desejo do homem, ele é a força motivadora que precisa ser estudada para ele compreender os diferentes, para ele aprender a lidar com as diferenças. E aí você se assenta no mundo e acaba criando um lugar onde você vai ter um pouco de paz, um pouco de capacidade co-criadora, você vai ter ferramentas para acessar um pouco mais esse campo da sua espiritualidade e ter respostas que já estão imanentes no seu ser, que pelo aspecto da cultura a gente bloqueia e não dá vazão a isso, que é o processo da intuição. Então é muito importante a gente desmistificar essa ideia de que a espiritualidade é coisa de religião. Não é. Espiritualidade é a natureza do ser, que ela é manifesta aqui em dupla essência. Ela é essencial e o corpo físico. Então as relações se produzem a partir do eu penso, logo existo, que dizia o René Descartes. Então veja bem, para a gente exemplificar de uma maneira prática, vamos pensar no Chico Xavier. Chico Xavier é uma pessoa que dispensa comentários. Ele escreveu 412 obras, né? E o Chico Xavier era uma pessoa de um nível de instrução mediano. Então, como ele trouxe tudo isso para validar essa questão conceitual da doutrina dos espíritos, né? Porque foi um mecanismo, porque o homem precisa de um símbolo para ele ter como referência, para ele absorver os conhecimentos, porque nós somos animais simbólicos. Então a espiritualidade, como a gente fala nela, mas não tem um símbolo para defini-la, então é preciso você ter uma doutrina para exemplificar, através dos instrumentos e das ferramentas, a validação daquela existência do espírito. Então Chico Xavier é um grande modelo desse exemplo. Então toda a obra do Chico ela está voltada não para provar que o espírito existe e ele é imortal, mas para testemunhar a ação do espírito, mesmo fora da matéria, atuando em outras matérias e trazendo um legado para nós de um conhecimento que está aí nas 412 obras do Chico Xavier. Esse é o Cantinho do Ari. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele